Boa noite, muito bem-vinda, minha gente. Livro Agenda Cristã de André Luiz. Sempre chamados. O cristão é chamado a servir em toda parte. Na casa do sofrimento, ministrará consolação. É isso aí. A gente é sempre pronto para ajudar. No Livro dos Espíritos, a gente está na introdução e ele diz assim: passemos agora ao objeto principal dessa instrução preliminar, e é o item 3. Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Vamos tentar responder algumas das objeções desses últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimo-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam se instruir, e demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos, de juízo leviano e precipitadamente formado. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porque a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas, sem nenhuma causa ostensiva. De lá propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou incredulidade, porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não permitiu mais que lhe pusessem em dúvida a realidade. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia se explicar por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. É bom a gente lembrar que nós estamos falando no século XIX, né? Final do segunda metade do século XIX. Atualmente a ciência já tem muitas outras descobertas que dá para entender bem melhor até. Vamos voltando. Nada impossível seria, portanto, que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio a essa teoria, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com o seu potencial na razão direta do número dos elementos. O movimento circular nada apresentava de extraordinário, está na natureza. Todos os astros se movem em curvas elipsoides. Poderíamos, assim, ter ali um ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente com pequenos objetos em dadas condições
uma corrente análoga à que impele os mundos. O movimento, no entanto, nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derrubado, levado numa direção qualquer e contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Ainda que nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los? Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos? Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, ali já havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Por que isso não aconteceu? É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano, a vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experiências, não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido, muitas vezes, uma palavra sobre as coisas mais graves? Vamos então parar por aqui e continuar amanhã, que esse item é longo. E vamos terminar com a segunda parte da poesia Coragem, de João de Deus, que está no livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. Da serra empedrada e feia desce o regato que ondeia em generosa canção. Do charco de baixo nível, desditoso e desprezível, ressurge o calor do pão. Coragem recorda o ninho, suportando de mansinho toda a fúria do escarcéu. E do além, tranquila ao vê-la, coragem, repete a estrela, sorrindo no azul do céu. Assim também, cada hora, trabalha, porfia e chora, guardando a fé clara e sã. Padece, mas busca à frente, lembrando constantemente que o dia volta amanhã.